O bom homem escondido à chuva caía pesada sobre as ruas estreitas de Busan, transformando as vielas em rios turbulentos de água suja. Era quase meia-noite quando Jisoo saiu do centro comunitário onde trabalhava, uma pequena construção desgastada no coração do bairro mais pobre da cidade. Ela ajustou o guarda-chuva contra o vento e começou a caminhar para casa, cansada após mais um dia exaustivo ajudando famílias que mal tinham o que comer. Jisoo tinha 26 anos e dedicava sua vida a pessoas que a sociedade havia esquecido. Trabalhava como voluntária em tempo integral, sobrevivendo com doações escassas e a pequena herança que sua avó lhe deixara. Não era muito, mas era o suficiente para manter o centro funcionando e para alimentar as dezenas de crianças de rua que apareciam diariamente, em busca de um prato quente e um abraço. Ela não nasceu na pobreza. Sua família era de classe média, confortável o suficiente. Mas tudo mudou 5 anos atrás, quando seu irmão mais novo, Min Jae, foi morto. Ele tinha apenas 17 anos, um garoto brilhante, com um futuro promissor. Estava no lugar errado, na hora errada. Pego no fogo cruzado de uma guerra territorial entre gangues. Uma bala perdida atravessou seu peito enquanto voltava da escola. Morreu antes mesmo da ambulância chegar. A morte de Min Jae destruiu sua família. O pai mergulhou no álcool e eventualmente abandonou tudo, desaparecendo sem deixar rastros. A mãe teve um colapso nervoso e precisou ser internada em uma clínica psiquiátrica, onde permanecia até hoje, presa em um mundo de memórias e medicamentos. Jisoo ficou sozinha, aos 21 anos, com uma dor tão profunda que ameaçava consumi-la. Mas ao invés de se afogar na tristeza, ela decidiu transformá-la em Propacid. Se não podia salvar Min Jae, salvaria outros como ele, crianças vulneráveis, jovens em situação de risco, famílias destruídas pela violência urbana. Vendeu o apartamento da família, usou o dinheiro para abrir o centro comunitário e dedicou cada segundo de sua vida a fazer diferença. Era um trabalho ingrato e perigoso. O bairro era controlado por gangues, território disputado constantemente. Jisoo havia aprendido a se manter neutra, a não fazer perguntas, a simplesmente ajudar quem precisava sem se envolver em política de rua. Mas era difícil. Todos os dias via os resultados da violência. Crianças com cicatrizes, mães chorando filhos perdidos, famílias destruídas pela mesma brutalidade que levou seu irmão. Naquela noite chuvosa, enquanto caminhava apressada pelas ruas desertas, Jisoo ouviu algo. Um gemido baixo vindo de um beco escuro. Ela parou, o instinto gritando para seguir em frente, para não se envolver. Nada de bom vinha de becos escuros à meia-noite. Mas então ouviu de novo um som de dor genuína, alguém sofrendo. Jisoo não conseguia ignorar sofrimento. Era sua maldição e sua virtude. Virou-se e entrou no beco, iluminando o caminho com a lanterna do celular. O que viu a fez engasgar. Um homem estava caído no chão, cercado por uma poça crescente de sangue que se misturava com a água da chuva. Usava roupas caras, agora rasgadas e sujas. Havia ferimentos profundos em seu abdômen e braço. Sem pensar, Jisoo correu até ele. O homem estava semiconsciente, o rosto pálido e suado. Ela verificou o pulso, rápido e fraco. Pegou o celular para chamar uma ambulância, mas a mão dele agarrou seu pulso com força surpreendente. Não. Ele sussurrou com voz rouca, sem hospital. Por favor. Os olhos dele se abriram, e mesmo na escuridão do beco, Jisoo pôde ver que eram extraordinários. Castanhos profundos, inteligentes, assustados. Ele não podia ter mais de 30 anos. Rosto angular e bonito, apesar da palidez mortal. Você precisa de um médico. Jisoo insistiu. Está perdendo muito sangue. Não posso ir ao hospital. Eles vão me encontrar. Por favor, apenas me ajude a sair daqui. Jisoo sabia que deveria recusar. Tudo naquela situação gritava perigo. Um homem ferido, com roupas caras, implorando para não ir ao hospital. Obviamente estava envolvido em algo ilegal, provavelmente violento. Ela deveria simplesmente ligar para a polícia e sair correndo. Mas então pensou em Min Jae sangrando sozinho na calçada, sem ninguém para ajudá-lo nos últimos momentos. Pensou em todas as vezes que prometeu a si mesma que nunca deixaria alguém morrer sozinho.
se pudesse evitar. Meu apartamento fica a 3 quadras daqui, ela disse finalmente. Consegue andar se eu te apoiar? O homem acenou fracamente. Jisoo o ajudou a se levantar, sentindo o peso dele contra seu corpo pequeno. Ele era alto e musculoso. Mesmo ferido, sua força era evidente. Começaram a caminhar lentamente, ele mancando e gemendo a cada passo. Ela usando toda a sua força para mantê-lo de pé. Levou uma eternidade para chegar ao apartamento minúsculo de Jisoo. Era um estúdio simples, mal mobiliado, mas limpo e organizado. Ela o ajudou a se deitar no sofá, então correu para pegar sua bolsa de primeiros socorros. Trabalhando com moradores de rua, havia aprendido o tratamento básico de ferimentos ao longo dos anos. Preciso tirar sua camisa para ver os ferimentos, ela disse. Ele acenou. E ela começou a remover cuidadosamente a roupa ensanguentada. O que viu a fez respirar fundo. Além dos ferimentos recentes, seu torso era coberto por cicatrizes antigas, marcas de uma vida violenta. Mas não era isso que chamou sua atenção. Era uma tatuagem elaborada cobrindo suas costas e parte do peito, um dragão tradicional entrelaçado com flores de cerejeira. Jisoo congelou. Conhecia aquela tatuagem. Todos no submundo de Busan conheciam. Era a marca do clã Baerro, uma das organizações criminosas mais poderosas e temidas da cidade. Este homem não era apenas um criminoso comum. Era alguém importante, provavelmente de alto escalão. Seu primeiro instinto foi expulsá-lo imediatamente. O clã Baerro era responsável por incontáveis mortes, incluindo, ela suspeitava, a guerra territorial que matou Min Jae. Essas pessoas eram monstros. Predadores que se alimentavam dos fracos. Mas quando olhou para o rosto dele, viu apenas um homem jovem assustado, sangrando, vulnerável. Seja qual fosse sua afiliação, neste momento ele era apenas alguém que precisava de ajuda. E Jisoo não podia virar as costas para isso, não importava quem ele fosse. Ela trabalhou em silêncio, limpando os ferimentos com antisséptico, suturando os cortes mais profundos com mãos surpreendentemente firmes. O homem mordeu um pano para não gritar, suor escorrendo por seu rosto. Quando finalmente terminou, ele havia desmaiado de dor e exaustão. Jisoo cobriu com um cobertor e sentou-se na cadeira oposta, observando-o dormir. Que diabos tinha feito? Estava abrigando um membro de gangue em seu apartamento. Se alguém descobrisse, poderia ser morta. Ou pior, o centro comunitário poderia ser fechado. As crianças que dependiam dela ficariam sem ajuda. Mas era tarde demais agora. Ele estava aqui, inconsciente, indefeso. Tudo o que podia fazer era esperar que acordasse, e então mandelou, embora antes que caçasse problemas. O homem dormiu por quase 24 horas. Jisoo não foi trabalhar, alegando estar doente. Ficou no apartamento, verificando regularmente seus sinais vitais, trocando curativos, administrando antibióticos que conseguiu através de contatos no centro de saúde. Ela era boa no que fazia. Os ferimentos começaram a cicatrizar sem sinais de infecção. Quando ele finalmente acordou, era noite novamente. Abriu os olhos lentamente, confuso, então se sentou abruptamente, gemendo de dor. Jisoo se aproximou. Calma, você foi esfaqueado, lembra? Está no meu apartamento. Ele a olhou com atenção pela primeira vez. Realmente olhou. Viu uma mulher pequena com cabelos pretos, presos em um rabo de cavalo bagunçado, sem maquiagem, usando roupa simples. Mas havia algo nela, uma força tranquila, uma bondade genuína que irradiava de seus olhos cansados. Você me salvou, ele disse, voz ainda rouca. Por quê? Deve ter visto minha tatuagem. Sabe quem sou? Jisoo cruzou os braços. Sei que você é do clã Baerro. Sei que vocês são criminosos, traficantes, assassinos. Mas quando te encontrei, você era apenas um homem morrendo sozinho. Não podia deixar isso acontecer. Ele a estudou em silêncio por um longo momento. Qual é seu nome, Jisoo? E você? Seo. Bem, Seok-hyeon, você precisa sair daqui assim que puder andar. Não quero problemas com sua gangue. E definitivamente não quero que descubram onde moro. Algo passou pelo rosto dele. Talvez dor, talvez arrependimento. Entendo. Vou sair assim que conseguir, mas precisa me deixar compensá-la. Pelas roupas arruinadas, pelos medicamentos, pelo risco que correu. Não quero seu dinheiro sujo, Jisoo respondeu friamente. Apenas vá embora.
e me deixe em paz. Seok-Hyeon acenou lentamente, mas não foi embora. Não podia. Estava fraco demais, os ferimentos ainda muito graves. Ficou por mais 3 dias, tempo durante o qual uma dinâmica estranha se desenvolveu entre eles. Jisoo mantinha distância emocional, mas não conseguia evitar cuidar dele. Era sua natureza. Ela preparava refeições simples, mas nutritivas. Trocava curativos. Garantia que tomasse os medicamentos no horário certo. Seok-Hyeon, por sua vez, observava-a com curiosidade crescente. Ela era diferente de qualquer pessoa que conhecera. Não havia medo nela, nem ganância, nem falsidade. Apenas uma bondade genuína, misturada com uma tristeza profunda, que reconhecia muito bem. Era a tristeza de alguém que havia perdido muito. Uma noite, enquanto Jisoo preparava chá, Seok-Hyeon perguntou: "Por que você faz isso? O trabalho voluntário, ajudar desconhecidos, arriscar sua vida por pessoas como eu?" Jisoo ficou em silêncio por um momento. Então contou sobre Minjae, sobre o irmão brilhante e gentil que foi morto pela violência de gangues, sobre como aquela perda destruiu tudo que amava, sobre a promessa que fez de transformar tragédia em propósito. Seok-Hyeon ouviu em silêncio absoluto, o rosto cada vez mais sombrio. Quando ela terminou, ele falou com voz carregada de emoção: "Sinto muito. Sua perda foi por causa de pessoas como eu. Tem todo o direito de me odiar." "Não te odeio", Jisoo disse, surpreendendo a si mesma. "Odeio o que você representa, o sistema que te criou. Mas olhando para você agora, vejo apenas um homem. Um homem que foi ferido, que tem medo, que talvez não escolheu esse caminho." Seok-Hyeon soltou uma risada amarga. "Você está certa. Não escolhi. Nasci nisso. Meu pai era o líder do clã Baerro antes de morrer. Fui criado para assumir seu lugar. Treinado desde criança para ser implacável, violento, leal acima de tudo. Não conheci outra vida." "E você quer outra vida?" A pergunta o pegou de surpresa. Ninguém nunca havia perguntado isso. Sua resposta deveria ser automática. Não, claro que não. Este era seu destino, seu dever, mas algo em Jisoo, em sua honestidade crua, o fez pausar e realmente considerar. "Não sei", ele admitiu finalmente. "Às vezes penso que sim, quando vejo o que fazemos, as vidas que destruímos, as famílias que arruinamos. Mas então lembro que esta é minha família, meu sangue e minha lealdade. Como posso trair isso? Lealdade que exige destruir inocentes não é lealdade", Jisoo disse suavemente. "É prisão." As palavras dela o atingiram como um soco. Seok-Hyeon ficou em silêncio por muito tempo, processando, questionando coisas que nunca se permitiu questionar antes. Nos dias seguintes, conversaram mais. Seok-Hyeon contou sobre sua infância, sobre ser criado sem mãe, que morreu no parto, pelo pai que alternava entre amor sufocante e crueldade brutal. Sobre o irmão mais velho, que morreu em uma guerra de gangues quando Seok-Hyeon tinha apenas 10 anos, colocando toda a pressão de continuar o legado familiar sobre seus ombros infantis. Contou sobre o treinamento que começou aos 12 anos, aprendendo a lutar, a atirar, a não sentir piedade. Sobre sua primeira vez matando alguém aos 16 anos, como vomitou depois, mas foi forçado a esconder a fraqueza. Sobre como gradualmente foi se endurecendo, construindo muralhas ao redor de qualquer vulnerabilidade, transformando Sei no herdeiro perfeito que todos esperavam. Jisoo ouviu tudo com compaixão, mas sem julgamento fácil. Ela também contou mais sobre si mesma, sobre os anos após a morte de Minjae, sobre como quase desistiu, mas foi salva por uma mulher idosa no bairro que lhe mostrou que dor podia ser transformada em propósito. Pela primeira vez em suas vidas, ambos se sentiram verdadeiramente vistos, não julgados pela origem ou escolhas, mas compreendidos em sua humanidade completa e complicada. No 5º dia, Seok-Hyeon estava forte o suficiente para sair. Jisoo preparou suas roupas limpas, agora remendadas onde haviam sido rasgadas. Ele se vestiu lentamente, ainda sentindo dor, mas determinado a não mostrar fraqueza. Quando chegou a hora de partir, ficaram na porta por um momento prolongado e desconfortável. Seok-Hyeon queria dizer algo, agradecer adequadamente,
expressar como aqueles dias haviam mexido com algo profundo dentro dele, mas não encontrava palavras. Obrigado, ele finalmente disse, inadequado, mas sincero. Você salvou minha vida de mais maneiras do que imagina. Jisoo acenou. Apenas não desperdice essa segunda chance. Use-a para ser melhor, fazer melhor. Ele prometeu tentar. Então saiu para a noite, deixando Jisoo sozinha com uma sensação estranha de perda que não compreendia completamente. Seok-hyeon voltou para sua vida, mas algo havia mudado irreversivelmente. De repente, não conseguia ignorar a destruição que sua organização causava. Via com clareza dolorosa as famílias destruídas pelo tráfico de drogas, os jovens recrutados e destruídos, a violência sem sentido perpetuada por ganância e poder. Começou a questionar ordens pela primeira vez. Quando lhe mandaram coletar proteção de comerciantes que mal conseguiam sobreviver, ele relutava. Quando lhe pediram para recrutar adolescentes vulneráveis, ele se recusava. Sua mudança não passou despercebida. Seu tio, que assumira o controle após a morte do pai de Seok-hyeon, o confrontou. O que está acontecendo com você? Está ficando fraco, hesitante. Isso não pode continuar. Seok-hyeon tentou explicar. Mas como poderia fazer seu tio entender? Não havia vocabulário em seu mundo para o que estava sentindo, para a transformação que Jisoo havia iniciado. Enquanto isso, Jisoo voltara à sua rotina, mas também não conseguia esquecer Seok-hyeon. Havia algo nele, uma bondade escondida sob camadas de violência aprendida, que Wei intrigava. Ela se pegava pensando nele em momentos aleatórios, perguntando se estaria bem, se realmente tentaria ser melhor. Então, 3 semanas após ele ter saído Seok-hyeon, apareceu no centro comunitário. Jisoo estava no meio de uma aula de reforço escolar com crianças, quando o viu parado na porta. Observando, seu coração acelerou, uma mistura de alegria e medo. Quando a aula terminou e as crianças saíram correndo, Seok-hyeon se aproximou. Ele parecia diferente, menos ameaçador, mais vulnerável. Tinha um envelope nas mãos. O que está fazendo aqui? Jisoo perguntou, mantendo a voz neutra embora seu coração martelasse. Precisava Teiver e queria ajudar. Ele estendeu o envelope. É uma doação para o centro. Não é dinheiro do clã, é meu, de investimentos legítimos que fiz ao longo dos anos. Jisoo pegou o envelope com hesitação. Dentro havia uma quantia substancial, suficiente para manter o centro funcionando por meses. Ela olhou para ele, confusa. Por quê? Porque você me mostrou que há outro jeito de viver. Quero fazer parte disso. Quero ajudar, ao invés de destruir. Nos meses seguintes, Seok-hyeon tornou-se presença regular no centro. Ele ajudava com reparos, carregava suprimentos pesados, até começou a ensinar artes marciais para jovens em risco, canalizando suas habilidades violentas para algo construtivo. As crianças o adoravam. Ele era firme, mas gentil, ensinando disciplina e respeito junto com técnicas de defesa. Jisoo observava sua transformação com admiração crescente. Via como ele era natural com as crianças, como se iluminava quando conseguia fazer diferença. Via o homem que poderia ter sido se tivesse nascido em circunstâncias diferentes. E algo mais estava crescendo entre eles. Uma conexão que ia além de gratidão ou admiração. Era mais profundo, mais assustador. Aconteceu gradualmente, em pequenos momentos, quando Seok-hyeon ficava até tarde, ajudando a limpar, depois de eventos do centro, trabalhando lado a lado, em silêncio confortável. Quando ele trazia café dela do jeito exato que gostava, memorizando pequenos detalhes. Quando ela ria de uma piada boba dele e ele a olhava como se tivesse dado a ele o maior presente do mundo. Mas ambos resistiam. Os obstáculos pareciam intransponíveis. Ele ainda era tecnicamente parte do clã, mesmo que relutante. Ela havia jurado nunca se envolver com criminosos. As diferenças entre seus mundos eram vastas demais. Até a noite em que tudo mudou. Jisoo estava trabalhando tarde, sozinha no centro, organizando doações. Seok-hyeon apareceu inesperadamente, molhado pela chuva, o rosto tenso. Preciso te contar algo, ele disse. Meu tio descobriu sobre meu trabalho aqui.
Tá furioso. Disse que estou envergonhando a família, traindo nosso legado. Me deu um ultimato: assumir completamente meu lugar no clã ou ser expulso. Jisoo sentiu o coração apertar. E o que você vai fazer? Seok-hyeon se aproximou, pegando suas mãos. Vou sair. Vou romper com eles. Não posso mais fingir que acredito naquilo. Não depois de te conhecer, de ver o bem que pode ser feito. Quero construir algo novo, algo limpo. Mas eles não vão simplesmente deixar você ir, Jisoo disse. Medo evidente em sua voz. Você sabe demais, representa risco, vão te caçar, e eu sei. Mas não posso mais viver naquela escuridão. Prefiro morrer tentando ser melhor do que viver como monstro. Ele segurou o rosto dela suavemente. E tem você. Você me mostrou luz. Não posso voltar para as sombras agora. Jisoo sentiu lágrimas queimando seus olhos. Volca e idiota vai se fazer matar por minha causa. Não por sua causa, por mim, porque finalmente entendi quem quero ser. Ele se inclinou, respiração misturando-se com a dela. Mas não vou mentir, você me deu razão para lutar. Me apaixonei por você, Jisoo, completamente, irrevogavelmente. Antes que ela pudesse responder, ele a beijou. Foi um beijo desesperado, cheio de todas as emoções que vinham reprimindo por meses. Jisoo se derreteu nele, todas as resistências caindo. Correspondeu com igual intensidade, derramando seu próprio amor não dito no beijo. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Eu também te amo, Jisoo sussurrou. Deus me ajude. Eu te amo, mas tenho tanto medo do que isso significa. Seok-hyeon a abraçou apertado. Vamos enfrentar juntos. Seja o que vier, não vai me separar de você. Mas o universo tinha outros planos. Na manhã seguinte, Jisoo chegou ao centro para encontrar destruição. As janelas estavam quebradas, equipamentos destroçados, paredes pichadas com ameaças. E no centro de tudo, pintado em vermelho sangue, estava uma mensagem clara. Fique longe de Seok-hyeon, ou todos que ama vão pagar. Jisoo caiu de joelhos entre os destroços, soluçando. Sabia exatamente quem havia feito isso. O clã Baerro estava mandando uma mensagem. Seok-hyeon era deles. E qualquer um que tentasse afastá-lo seria punido. Quando Seok-hyeon chegou e viu a cena, algo nele se rompeu. Não, ele rugiu. Fúria pura transformando seu rosto. Eles não podem fazer isso. Não vou permitir. Ela ajudou Jisoo a se levantar, limpando suas lágrimas com ternura que contrastava com a raiva em seus olhos. Preciso ir. Preciso encerrar isso de uma vez por todas. Não. Jisoo agarrou seu braço. Eles vão te matar. Você não pode enfrentá-lo sozinho. Não tenho escolha. Enquanto eu estiver vinculado a eles, você estará em perigo. Todos que amo estarão em perigo. Ele beijou sua testa com fé em mim. Tenho um plano. Mas antes que pudesse explicar, seu celular tocou. Era um de seus contatos no clã. As palavras que ouviu fizeram seu sangue congelar. O clã havia sequestrado Hana, uma adolescente de 15 anos que Jisoo havia tirado das ruas meses atrás. Estavam segurando-a como garantia, forcando Seok-hyeon a Volter. O rosto dele empalideceu. Vou buscá-la. Eles não vão machucá-la. É uma armadilha, Jisoo disse desesperadamente. Eles vão te matar no momento em que aparecer, provavelmente. Mas não posso deixar que machuquem uma criança inocente, por minha causa. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Se eu não voltar, saiba que estes meses com você foram os mais felizes da minha vida. Você me salvou de maneiras que transcendem a vida e morte. Te amo mais do que palavras podem expressar. Jisoo beijou com força, derramando todo o seu amor e desespero no beijo. Então, eu vou com você. Não vou deixar você enfrentar isso sozinho. Seok-hyeon queria discutir, mas conhecia aquele olhar. Jisoo não mudaria de ideia. Juntos, dirigiram até o armazém nos arredores da cidade onde Hana estava sendo mantida. Era um lugar isolado, perfeito para execuções silenciosas. Quando chegaram, o hotel do Seok-hyeon os esperava com uma dúzia de homens armados. Hana estava amarrada no centro, assustada, mas aparentemente ilesa. O tio sorriu friamente ao vê-los. Seok-hyeon,
Pensei que nunca veria o dia em que você trairia sua família por uma mulher. Seu pai deve estar revirando no túmulo. Meu pai era um monstro, Seok-hyeon respondeu friamente. Destruía vidas sem remorso. Não vou continuar seu legado. Então você escolhe morrer? Que desperdício. Você poderia ter sido grande. Poderia ter liderado o clã para a nova era de poder. Mas escolheu fraqueza, escorru e mor. Ele cuspiu a última palavra como se fosse veneno. Amor não é fraqueza. É a única coisa que vale a pena lutar. Seok-hyeon deu um passo à frente. Deixa a garota Jisoo irem. Sua briga é comigo. O tio riu. Você realmente acha que tem poder de barganha aqui? Vou matar você e sua namoradinha. A garota vou vender para o tráfico. Vai servir como aviso para qualquer um que pense em trair o clã. Seok-hyeon sentiu raiva pura explodir dentro dele. Moveu-se rápido, treinamento de vida inteira assumindo o controle. Ele desarmou o guarda mais próximo e usou a arma para atirar nos homens ao redor de Hana. Caos explodiu. Jisoo correu para Hana desamarrando-a rapidamente e emperrando-a para a segurança. Balas voavam, homens gritavam, sangue manchava o chão. Seok-hyeon lutou com ferocidade desesperada, protegendo Jisoo e Hana enquanto tentava alcançar seu tio. Mas os números estavam contra ele. Recebeu um tiro no ombro, depois outro na coxa. Caiu de joelhos. Sangue vazando rapidamente. Seu tio se aproximou, arma apontada para sua cabeça. Patético. Você jogou tudo fora por nada. Mas antes que pudesse atirar, sirenes encheram o ar. Luzes azuis piscaram através das janelas quebradas. A polícia invadiu o armazém em segundos. Cercando os homens do clã, Seok-hyeon havia contactado um detetive que estava investigando o clã há anos. Ofereceu testemunhar contra eles em troca de proteção. O ataque a Jisoo e o sequestro de Hana foram a evidência final necessária. Tudo estava sendo gravado. Armas e drogas foram encontradas no local. Era o fim do clã Baerro. O tio do Seok-hyeon foi preso junto com todos os outros. Gritava ameaças e maldições enquanto era arrastado. Seok-hyeon assistiu de onde estava caído, sangrando, mas vivo. Jisoo correu para ele, pressionando mãos trementes contra seus ferimentos. Você é um idiota nobre e estúpido. Seok-hyeon sorriu fracamente. Mas sou seu idiota. Ele foi levado ao hospital, onde passou por cirurgia emergencial. Os ferimentos eram sérios, mas não fatais. Enquanto se recuperava, deu depoimento detalhado sobre todas as atividades do clã. Sua testemunha foi instrumental em desmantelar toda a organização, mas virar informante tinha um preço. Seok-hyeon entrou em programa de proteção de testemunhas. Foi forçado a assumir nova identidade e se mudar para outra cidade. A polícia insistiu que Jisoo não poderia acompanhá-lo, que qualquer conexão com sua vida antiga colocaria ambos em risco. A despedida foi devastadora. No hospital, no dia antes de ele ser transferido para local não revelado, eles se agarraram um ao outro, chorando. Isso não é justo. Jisoo soluçava. Finalmente te encontrei e agora te perco de novo. Seok-hyeon segurou seu rosto, forçando-a a olhá-lo. Você nunca vai me perder. Vou carregar você no meu coração, onde quer que eu vá. E um dia, quando for seguro, vou te encontrar. Prometo. Como vou saber que está bem? Eu darei um jeito com Fai e Mimin. Eles se beijaram uma última vez, um beijo salgado de lágrimas e promessas não ditas. Então Seok-hyeon foi levado, e Jisoo ficou sozinha mais uma vez. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Jisoo. A dor de perder Seok-hyeon era diferente da dor de perder Min-jae, mas não menos intensa. Era uma ferida aberta que nunca cicatrizava completamente. Uma saudade constante de algo que teve apenas brevemente. Mas ela não desistiu. Reconstruiu o centro com a ajuda da comunidade. O julgamento do clã Baerro foi altamente divulgado. E de repente, Jisoo e seu trabalho receberam atenção nacional. Doações chegavam de todo o país. Ela pôde expandir, abrir novas instalações, ajudar mais pessoas, contratar funcionários dedicados, fazer diferença ainda maior. Hana, a garota que Seok-hyeon ajudou a salvar, tornou-se voluntária no centro. Ela dizia para todos que Jisoo e aquele homem misterioso haviam salvado sua vida.
E agora era sua vez de retribuir. A menina tinha talento natural para conectar-se com outras crianças de rua, sabia exatamente o que estavam passando. Um ano se passou. Depois, Jisoo continuava seu trabalho incansavelmente, mas parte dela estava sempre esperando, sempre olhando para cada homem alto que passava na rua, sempre esperando que fosse ele. À noite, deitada sozinha em sua cama, segurava o único item que tinha dele. Uma foto desfocada que tirara secretamente durante um dos dias em que ele ajudava no centro. Olhava para aquela imagem até seus olhos arderem de tanto chorar. Ela tentou seguir em frente. Algumas pessoas do bairro tentaram apresentar ela a homens bons, trabalhadores honestos que ficariam honrados em namorar alguém tão dedicada quanto ela. Mas Jisoo não conseguia. Seu coração pertencia a um homem que estava em algum lugar do país sob nome falso, vivendo vida falsa, provavelmente tão solitário quanto ela. Numa manhã de primavera, 2 anos e meio após a despedida, Jisoo estava no centro organizando um evento de doação de roupas. O lugar estava caótico, cheio de voluntários correndo de um lado para outro, crianças brincando, famílias fazendo fila para receber ajuda. Ela estava tão ocupada que não notou quando um homem entrou pela porta principal. Ele usava óculos que não usava antes, cabelo cortado diferente, roupas simples e casuais. Mas havia algo na maneira como se movia, uma graça natural, uma presença comandante mesmo quando tentava parecer comum. Ele ficou parado observando o caos por um momento. Então seus olhos encontraram Jisoo. Ela estava de costas para ele, organizando pilhas de roupas e dando instruções para voluntários. Seu cabelo estava mais longo agora, amarrado em um coque bagunçado. Ela parecia cansada, mas feliz, no seu elemento, fazendo o que amava. O homem se aproximou lentamente, coração martelando tão forte que pensou que todos poderiam ouvir. Quando chegou perto o suficiente, falou suavemente: "Desculpe, estou procurando voluntária aqui. Dizem que ela salva vidas." Jisoo congelou. Aquela voz. Conheceria aquela voz em qualquer lugar, em qualquer tempo, mesmo depois de 1000 anos. Virou-se lentamente, não acreditando, com medo de estar imaginando coisas novamente como tantas vezes antes. Mas ele estava ali, real, sólido, com lágrimas escorrendo pelo rosto Seokaian. Não era mais Seokaian. Esse nome estava morto, enterrado com sua vida antiga. Mas os olhos eram os mesmos, aqueles olhos castanhos profundos que a viram quando ninguém mais via. A pasta de roupas que Jisoo segurava caiu no chão. Ela começou a tremer incontrolavelmente. "Você", ela sussurrou, voz quebrando rouca, "esta aqui. Você voltou? Prometi que voltaria." Ele deu um passo à frente, então o outro, até estar diante dela. Levou 2 anos e meio. Mas estava seguro agora. O julgamento acabou. Todos os membros do clã foram condenados, não há mais ameaças. Fui liberado do programa de proteção. A primeira coisa que fiz foi procurar você. Jisoo não conseguia falar, apenas olhava para ele, bebendo cada detalhe, certificando-se de que era real e não mais um sonho cruel. Então, sem pensar, Jogoosei em seus braços, Seokaian agarrou apertado, enterrando o rosto em seu cabelo, inalando seu cheiro familiar. Eles ficaram assim por um longo tempo, indiferentes ao caos ao redor, indiferentes aos olhares curiosos de voluntários e crianças. Nada mais importava exceto estarem juntos novamente. Senti sua falta. Jisoo chorava contra seu peito, cada segundo de cada dia. Pensei que morreria de saudade. Eu também. Sua voz estava embargada. Houve dias em que pensei que não aguentaria, que a solidão ia me destruir. Mas pensar em você, em voltar para você me manter bebibo, eles finalmente se separaram o suficiente para se olharem adequadamente. Seokaian limpou as lágrimas dela com os polegares. Aquele gesto tão familiar que fez o coração de Jisoo apertar. "Quem é você agora?" ela perguntou. "Qual nome te deram?" Minho, ele sorriu ironicamente. "Nome irônico, não acha? Mas pensei em seu irmão quando o escolhi. Quis honrar sua memória de alguma forma." Jesus sentiu novas lágrimas brotarem. "Min Jae teria gostado de você. Teria aprovado isso. Naquela noite, depois que o centro fechou e todos foram embora, eles sentaram no pequeno escritório de Jisoo,
e conversaram por horas. Seo Kar-hyun, agora Minho, contou sobre os 2 anos e meio em programa de proteção, como foi enviado para a cidade pequena no interior, como teve que aprender profissão completamente nova, como trabalhou como carpinteiro enquanto esperava o julgamento terminar. Contou sobre a solidão esmagadora, sobre acordar todas as manhãs em lugar estranho cercado por pessoas estranhas, vivendo vida que não era sua, sobre como manteve foto mental dela em sua mente, repassando cada conversa, cada sorriso, cada momento compartilhado. Jisoo contou sobre expandir o centro, sobre como a atenção da mídia após o julgamento trouxe recursos que nunca imaginou ter. Sobre como agora tinha 3 centros em diferentes partes da cidade, empregando uma dúzia de funcionários e ajudando centenas de famílias. Sobre como cada sucesso era atingido com tristeza, porque ele não estava lá para ver. E agora, ela perguntou quando o silêncio finalmente caiu entre eles. O que acontece agora? Minho pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. Agora construímos vida juntos. De verdade desta vez, sem segredos, sem perigos escondidos, tenho economia do meu tempo no programa de proteção. O suficiente para começar algo novo. Pensei em abrir oficina de carpintaria, criar programas de treinamento profissional para jovens em risco, combinar meu trabalho com o seu. Jisoo sorriu através das lágrimas. Isso seria perfeito, mas tem algo que preciso perguntar, algo que me assombrou todos esses anos. Você se arrepende de deixar sua família, sua posição, tudo o que conhecia por mim? Minho não hesitou nem um segundo. Nunca, nem uma única vez. Aquela vida era prisão, Jisoo. Você me libertou, me deu propósito real, amor real, chance de ser homem que meu verdadeiro eu sempre quis ser. Se tivesse que fazer tudo de novo, faria exatamente as mesmas escolhas. Ele se inclinou, capturando seus lábios em beijo que carregava 2 anos e meio de saudade, amor e promessas. Jisoo correspondeu com igual fervor, derramando todo seu coração naquele beijo. Quando se separaram, ambos estavam chorando novamente, mas eram lágrimas de alegria. Os meses seguintes foram mágicos. Minho alugou um pequeno apartamento perto do principal centro comunitário de Jisoo. Começou a trabalhar em sua carpintaria, que rapidamente se transformou em programa de treinamento profissional, exatamente como havia planejado. Jovens do bairro, muitos deles em risco de serem recrutados por gangues, vinham aprender carpintaria, marcenaria, habilidades práticas que podiam usar para ganhar a vida honestamente. Ele era professor natural, paciente mas firm, ensinando não apenas habilidades técnicas, mas também disciplina, respeito, valor do trabalho honesto. Os jovens o adoravam. Viam nele algo raro, alguém que havia estado no mundo das gangues, mas escolheu sair, que entendia a atração, mas também conhecia o custo real. Minho nunca escondia seu passado deles. Contava sua história abertamente, sem glorificar, mas também sem vergonha excessiva. Explicava como escolhas o levaram por caminho escuro, mas também como nunca era tarde demais para mudar. Sua honestidade crua ressoava com garotos que estavam cansados de mentiras, cansados de promessas vazias. Jisoo observava sua transformação com admiração que crescia diariamente. Ele era diferente agora, mais leve de alguma forma. As sombras que antes habitavam seus olhos haviam diminuído. Ele sorria mais, ria com facilidade, tinha paz que ela nunca vira nele antes. Eles caíram em rotina confortável. Manhãs começavam juntos, tomando café simples no apartamento dele, enquanto planejavam o dia. Trabalhavam em seus respectivos projetos durante o dia, frequentemente colaborando quando suas iniciativas se sobrepunham. Noites eram para eles, caminhadas pelo bairro, jantares simples, conversas profundas que duravam até tarde. 6 meses após seu retorno, Minho levou Jisoo para lugar especial. Era o beco onde ela o encontrara naquela noite chuvosa anos atrás. O lugar onde tudo começou. Alguém havia transformado o local em pequeno jardim comunitário. Flores crescendo onde antes havia apenas lixo e violência. É perfeito, Jisoo disse suavemente, olhando ao redor. Como símbolo de transformação, de como algo belo pode crescer do mais escuro dos lugares. Exatamente o que pensei. Minho se ajoelhou diante dela, tirando pequena caixa do bolso.
Jisoo, você me salvou naquele beco. Me salvou da morte física, sim. Mas mais importante, me salvou de morte espiritual. Me mostrou que eu podia ser mais do que fui criado para ser. Que amor e bondade não eram fraquezas, mas as maiores forças do universo. As mãos do Jisoo voaram para a boca, lágrimas já escorrendo. Passei minha vida inteira em escuridão até você trazer luz. Não quero passar nem mais um dia sem você ao meu lado. Ele abriu a caixa, revelando o anel simples, mas bonito. Vai se casar comigo? Vai me deixar passar o resto da minha vida provando que mereço o amor que me deu? Jisoo caiu de joelhos diante dele, pegando seu rosto entre as mãos. Sim, ela sussurrou. Depois mais alto. Sim, 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel em seu dedo, então a puxou para beijo profundo enquanto flores balançavam suavemente ao redor deles, testemunhando promessa de amor nascido da mais improvável das circunstâncias. O casamento foi pequeno, mas perfeito. Aconteceu no centro comunitário principal, decorado simplesmente com flores que as crianças ajudaram a arranjar. Hana foi dama de honra de Jisoo, agora jovem mulher de 18 anos estudando assistência social na universidade. Determinada a seguir os passos de Jisoo. Do lado do Minho estava Yoon, um dos primeiros jovens que ele treinara em carpintaria. O garoto de 16 anos que chegara agressivo e perdido, agora tinha 19. Trabalhava em empresa de construção respeitável e planejava abrir próprio negócio um dia. A cerimônia foi conduzida por pastor local, que conhecia ambos através do trabalho comunitário. Suas palavras foram simples, mas poderosas, sobre amor que transforma. Sobre como verdadeira força vem de escolher bondade, mesmo quando o mundo incentiva a crueldade, sobre segundas chances e redenção. Quando chegou a hora dos votos, Minho segurou as mãos de Jisoo, olhando profundamente em seus olhos. Jisoo, passei os primeiros 30 anos da minha vida como prisioneiro, trancado em gaiola de violência e obrigações familiares que nunca escolhi. Você me deu chave para aquela prisão. Me mostrou que eu podia escolher diferente, ser diferente. Prometo passar cada dia do resto da minha vida honrando esse presente. Prometo trabalhar ao seu lado para tornar este mundo um pouco melhor, um pouco mais gentil. Prometo amar você com cada respiração, cada batida do coração, até meu último momento nesta terra. Jisoo mal conseguia falar através das lágrimas, mas forçou as palavras. Minho, quando encontrei você sangrando naquele beco, pensei que estava apenas salvando uma vida. Não sabia que estava salvando minha alma também. Você me deu propósito renovado. Me mostrou que até os mais escuros passados podem ser transformados em futuros brilhantes. Prometo estar ao seu lado em cada desafio, celebrar cada vitória. Nunca deixar você esquecer o homem incrível que se tornou. Prometo amar você não apesar de seu passado, mas incluindo-o. Porque cada cicatriz, cada erro, cada escolha difícil o moldou no homem que amo hoje. Não havia olho seco na sala quando trocaram anéis e selaram votos com um beijo. As crianças do centro aplaudiram e gritaram. E por um momento, em meio àquele bairro marcado por tanta dor e violência, havia apenas alegria pura. A recepção foi festa de comunidade verdadeira. Moradores do bairro trouxeram comida, música, decorações. Era celebração não apenas de casamento, mas de tudo que Jisoo e Min o representavam, de esperança e transformação e a possibilidade de que as coisas podiam melhorar. Durante a festa, uma mulher idosa se aproximou de Minho. Ela vivia no bairro há 40 anos. Vira gerações de jovens perdidos para a violência de gangues. Peguei suas mãos, olhando-o com olhos úmidos. Obrigada, ela disse simplesmente, por mostrar aos nossos filhos que existe outro caminho. Meu neto começou em seu programa de carpintaria mês passado. Pela primeira vez em anos, tenho esperança de que ele vai sobreviver até a idade adulta. Minho sentiu nó na garganta. É honra minha ajudar. Seu neto é bom garoto. Vai se dar bem. A mulher acenou. Depois se virou para Jisoo. E você, minha querida? Você trouxe luz para este bairro escuro. Nós não merecemos você, mas somos gratos todos os dias por sua presença. Jisoo abraçou a mulher.
Este bairro é minha casa. Essas pessoas são minha família. Não há lugar no mundo onde eu preferiria estar. Aquela noite, depois que todos foram embora e ficaram sozinhos, finalmente Jisoo e Minho ficaram no terraço do centro, olhando para a cidade iluminada abaixo. Você está feliz? Minho perguntou abracando-a por trás. Jisoo se recostou nele, sentindo a solidez reconfortante de seu corpo. Mais feliz do que pensei ser possível. Há anos, quando perdi Min-jae, pensei que nunca sentiria alegria de novo. Mas olhe para nós, agora. Casados, fazendo diferença, rodeados por amor e comunidade. Ele beijou o topo de sua cabeça. Seu irmão estaria orgulhoso de você, do trabalho que faz, da mulher que se tornou. Espero que sim. E acho que ele também estaria orgulhoso de você. Você honra sua memória todos os dias, salvando jovens que poderiam ter acabado como ele. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento. Depois Minho falou novamente. Tenho algo para te contar. Recebi ligação ontem de organização nacional que trabalha com reintegração de ex-membros de gangues. Querem que eu desenvolva programa de treinamento que pode ser replicado em outras cidades. Seria a oportunidade de ajudar centenas, talvez milhares de jovens em todo o país. Jisoo se virou em seus braços honrando-o com excitação. Isso é incrível, você tem que aceitar, mas significaria viajar bastante, passar tempo longe de você, do nosso trabalho aqui. Jisoo segurou seu rosto. Seu trabalho vai além de um bairro. Minho, você tem experiência e sabedoria que podem salvar incontáveis vidas. Claro que vai doer ficar separados às vezes, mas o bem que pode fazer é muito maior. Estarei aqui, mantendo nosso trabalho local forte, e você pode expandir nosso impacto nacionalmente. Ele sorriu, amor e gratidão enchendo seu peito. Como tive sorte de encontrar você. Não foi sorte. Jisoo se inclinou, roçando lábios contra os dele. O universo conspirou para nos juntar porque sozinhos fazíamos bem. Mas juntos, podemos mudar o mundo. Eles se beijaram sob as estrelas, dois sobreviventes que encontraram amor nos lugares mais improváveis, que transformaram tragédia em propósito, que provaram que redenção era sempre possível. Os anos que se seguiram foram preenchidos com trabalho duro, desafios constantes, mas também alegria profunda. Minho desenvolveu o Programa Nacional de Treinamento, que foi implementado em 15 cidades. Sua história se tornou símbolo de esperança, prova viva de que ninguém estava perdido além da redenção. Ele dava palestras em escolas, prisões, centros comunitários, sempre contando sua história com honestidade brutal. Falava sobre violência que presenciou e cometeu, sobre vazio de viver sem propósito moral, mas também sobre transformação que amor e propósito podiam trazer. Jovens em todo o país ouviam suas palavras e encontravam coragem para fazer escolhas diferentes. Jisoo, enquanto isso, expandiu sua rede de centros comunitários para 8 localidades diferentes. Cada centro oferecia não apenas ajuda imediata, como comida e abrigo, mas também programas de educação, treinamento profissional, suporte psicológico. Ela criou um modelo holístico de assistência social que começou a ser estudado e replicado nacionalmente. Mas talvez seu maior sucesso fosse algo mais pessoal. 3 anos após o casamento, Jisoo descobriu que estava grávida. A notícia os pegou de surpresa. Eles nunca haviam discutido filhos explicitamente, ambos tão consumidos pelo trabalho que ajudava crianças de outras pessoas. Quando contou a Minho, ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela começou a se preocupar. Então ele caiu de joelhos, pressionando o ouvido contra sua barriga ainda plana, e começou a chorar. Um filho, ele sussurrou maravilhado. Nós vamos ter um filho. Alguém que podemos criar com amor, que nunca vai conhecer violência ou medo que conhecemos. Alguém que vai crescer sabendo que bondade é força, que ajudar outros é propósito mais nobre. Jisoo passou dedos por seu cabelo, também chorando. Vamos fazer certo. Vamos dar a essa criança tudo o que nos faltou. Mostrar como viver com integridade e compaixão. A gravidez foi difícil. Jisoo teve complicações no 2º trimestre que a forçaram a desacelerar, algo que ia contra cada instinto seu. Mas Minho cuidou dela com devoção absoluta,
garantindo que descansasse, que comesse adequadamente, que não se estressasse. Durante aqueles meses, o papel dele se inverteu. Minho assumiu mais responsabilidades no centro comunitário, enquanto Jisoo precisava ficar em casa. Ela odiava a inatividade forçada, mas gradualmente aprendeu a deixar ir, a confiar que o trabalho que construíram era maior do que qualquer indivíduo. O bebê nasceu numa manhã de outono. Menina pequena e perfeita que gritou com força impressionante para tamanho tão diminuto. Eles a chamaram de Minji, nome que honrava tanto o irmão de Jisoo quanto a nova identidade de Minho. Segurar Minji pela primeira vez foi experiência transcendente para ambos. Minho olhou para aquele rostinho minúsculo e fez promessa silenciosa. Esta criança nunca conheceria a violência que ele havia vivido. Cresceria em lar cheio de amor, segurança, propósito. Ele passaria cada dia provando que ciclos podiam ser quebrados, que criança de monstro não precisava se tornar monstro. Jisoo, olhando seu marido segurar filha com tanta ternura, sentiu o círculo de cura se completar. Havia perdido o irmão para a violência, mas agora criaria filha que ajudaria a erradicar essa violência. A próxima geração seria melhor, mais gentil, mais consciente. Minji cresceu cercada por amor não apenas de seus pais, mas de comunidade inteira que Jisoo e Minho haviam construído. As crianças do centro se tornaram suas irmãs e irmãos mais velhos. Ela aprendeu a caminhar nos corredores do centro comunitário. Suas primeiras palavras foram coreano, misturado com expressões de rua que pegou das crianças mais velhas. Aos 5 anos, Minji já ajudava de pequenas maneiras, organizando brinquedos para crianças mais novas, servindo comida com supervisão. Ela tinha coração da mãe e a força do pai, combinação formidável. Uma tarde, quando Minji tinha 7 anos, veio correndo para casa com o rosto manchado de lágrimas. Minho a pegou imediatamente, preocupado. "O que aconteceu, princesa?" "Teve menino na escola." Ela soluçou. "Disse que você era criminoso, que eu sou filha de gangster, que não deveria brincar comigo." Minho sentiu pontada familiar de vergonha e dor. O peso de seu passado que nunca desapareceria completamente. Mas então olhou para a filha, para a inocência machucada em seus olhos, e soube que esta era a oportunidade de ensiná-la a verdade importante. Ele se sentou, colocando-a em seu colo. "Minji, é verdade que papai fez coisas ruins quando era jovem. Machucou pessoas, fiz escolhas erradas. Não vou mentir sobre isso porque você merece honestidade." Minji olhou para ele com olhos grandes e confiantes. "Mas você não faz mais coisas ruins." "Não. E sabe por quê? Porque encontrei sua mãe. E ela me mostrou que eu podia escolher ser diferente. Aprendi que não importa onde começamos ou que erros cometemos, sempre podemos escolher ser melhores." Ele limpou suas lágrimas. "Algumas pessoas vão sempre julgar pelo meu passado, e isso dói. Mas o que importa não é o que outras pessoas pensam. É quem escolhemos ser todos os dias." Jisoo, que havia ouvido a conversa da cozinha, se juntou a eles. "Seu pai é o homem mais corajoso que conheço," ela disse, "porque é fácil ser bom quando nasceu em situação boa. Mas seu pai nasceu em escuridão e escolheu luz. Isso requer força que poucas pessoas têm." Minji pensou sobre isso por um momento. Então abraçou Minho apertado. "Estou orgulhosa de você, papai. E quando crescer, vou ser como você e mamãe. Vou ajudar pessoas." Minho abraçou filha, coração transbordando. Essa, ele pensou, era a redenção verdadeira. Não apenas mudar a si mesmo, mas criar nova vida cheia de bondade e compaixão, quebrar ciclo de violência permanentemente. Os anos continuaram passando. Minji cresceu em jovem mulher impressionante, tão dedicada a serviço comunitário quanto seus pais. Ela estudava psicologia na universidade, planejando trabalhar com jovens traumatizados. O trabalho de Minho expandiu internacionalmente. Ele foi convidado para falar em conferências ao redor do mundo sobre reintegração de ex-membros de gangues, sobre quebrar ciclos de violência, sobre poder transformador de amor e propósito. Jisoo recebeu inúmeros prêmios por seu trabalho humanitário. Mas o reconhecimento que mais valorizava não vinha de cerimônias chiques ou políticos. Vinha das cartas que recebia regularmente de pessoas cujas vidas havia tocado, mães agradecendo por salvar seus filhos.
Jovens contando como o centro comunitário lhes deu esperança quando estavam prestes a desistir. Famílias explicando como programas de Jisoo os ajudaram a sair da pobreza. Numa noite, 15 anos após aquele primeiro encontro no beco chuvoso, Jisoo e Minho voltaram àquele lugar. O jardim comunitário havia crescido, agora exuberante e bonito, mantido por moradores do bairro com orgulho. Eles sentaram no banco que havia sido instalado dumas dodas, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa. "Você se lembra, Jisoo?" perguntou suavemente. "Como você estava quebrado, sangrando, assustado? Como poderia esquecer? Foi a noite que mudou minha vida." Minho beijou seus dedos. "Às vezes ainda não acredito que tudo isso é real. Que tenho você, Minji. Trabalho significativo. Comunidade que me aceita apesar de tudo." Jisoo recostou a cabeça em seu ombro. "Sabe o que penso? Penso que Minji nos uniu de alguma forma. Sua morte me levou a esse trabalho, que me levou até você. Não estou dizendo que valeu a pena perder ele. Nunca pensaria isso. Mas gosto de acreditar que algo bom veio daquela tragédia." Minho acenou pensativamente. "E através de nós, centenas de outros Minjis foram salvos. Jovens que poderiam ter sido mortos pela violência de gangues, mas foram resgatados pelos nossos programas. É bonito pensar assim." Eles ficaram em silêncio por um momento. Então Jisoo falou novamente. "Tem algo que quero te dizer. Visitei minha mãe na clínica semana passada. Ela teve dia lúcido, o primeiro em anos. Reconheceu-me. Perguntou sobre minha vida." Minho apertou sua mão encorajadoramente. "Isso é maravilhoso." "Como foi? Emocional?" Jisoo limpou lágrima que escapou. "Contei sobre você, sobre Minji, sobre o trabalho que fazemos. E sabe o que ela disse? Disse que Minji estaria orgulhoso, que ela estava orgulhosa. Disse que finalmente podia ter paz, sabendo que transformei dor em algo bonito." O rosto de Minho se suavizou com compaixão. "Fico tão feliz que teve esse momento com ela." "Eu também." E me fez perceber que finalmente curei. A dor de perder Minji nunca vai desaparecer completamente, as cicatrizes permanecem. Mas não me controla mais. Transformei em algo maior que a dor. Algo que honra sua memória todos os dias. É tudo que podemos fazer." Minho a abraçou apertado. "Pegar nossas feridas e transformá-las em sabedoria, nossa dor em compaixão, nossa escuridão em luz para outros." Enquanto o sol desaparecia completamente no horizonte, eles permaneceram abraçados naquele jardim nascido de violência. Monumento vivo a poder de escolha, transformação e amor. Duas almas quebradas que se encontraram na escuridão e juntas construíram luz que agora brilhava para incontáveis outros. A história deles não era de final feliz. Perfeito. Ainda havia desafios difíceis, momentos de dúvida, mas era história de esperança real, de redenção ganha através de trabalho duro e escolhas conscientes diárias de ser melhor. Era história que provava que ninguém estava definido por seu pior momento, que amor podia verdadeiramente transformar, que bondade não era fraqueza, mas a força mais poderosa no universo. E acima de tudo, era a prova de que até dos lugares mais escuros, mais desesperadores, beleza e luz podiam florescer. Anos depois, quando Minho tinha cabelos grisalhos e Jisoo pequenas rugas ao redor dos olhos, eles ainda trabalhavam incansavelmente. Minji, agora psicóloga estabelecida, havia assumido muito da liderança diária dos centros comunitários, permitindo que seus pais desacelerassem um pouco, mas nunca pararam completamente. Era Quem Iram, propósito entrelaçado em cada fibra de seu ser. Apenas mudou de forma, tornando-se menos sobre ação frenética e mais sobre sabedoria, orientação, estar presente para aqueles que precisavam. Numa tarde de inverno, receberam visita inesperada. Um homem jovem, talvez 25 anos, bem vestido e confiante, apareceu no centro principal. Ele pediu para falar com Minho, dizendo que era urgente. Quando se sentaram no pequeno escritório que Jisoo uma vez ocupou sozinha, o jovem começou a chorar. "Meu nome é Taeyang. Você não vai se lembrar de mim, mas há 15 anos você me salvou." Minho estudou o rosto dele, procurando memória. "Sinto muito, encontrei muitos jovens ao longo dos anos." "Eu tinha 10 anos, Taeyang explicou.
Meu irmão mais velho estava tentando me recrutar para a gangue dele. Você me viu num dia quando veio ao bairro fazer palestra na escola. Algo que disse ficou comigo. Sobre como violência só leva a mais violência. Sobre como verdadeira força vem de construir ao invés de destruir. Minho sentiu memória vaga surgindo. Continuou. Decidi não entrar na gangue. Meu irmão ficou furioso. Me expulsou de casa. Eu tinha 10 anos, sozinho nas ruas, aterrorizado. Mas lembrei que você mencionou o centro comunitário da Jisoo. Fui até lá. E ela me acolheu. Me deu comida, roupas, me ajudou a encontrar família adotiva temporária enquanto as coisas se acertavam. A voz dele quebrou. Vocês dois salvaram minha vida. Literalmente. Meu irmão foi morto em tiroteio de gangue 2 anos depois. Eu teria morrido com ele se não fosse por vocês. Minho sentiu emoção apertar sua garganta. E olhe para você agora. O que faz? Taeyang sorriu através das lágrimas. Sou advogado. Trabalho com jovens em risco, ajudando-os a navegar pelo sistema legal mantendo-os fora de prisão quando possível. E acabo de comprar meu primeiro apartamento. Vim aqui para agradecer pessoalmente e para isso. Ele tirou um envelope grosso do bolso. É doação para o centro. Não é muito comparado com tudo que fizeram por mim, mas quero retribuir. E mais importante, quero que saibam que o trabalho de vocês importa. Eu sou prova viva disso. Minho aceitou o envelope com mãos trêmulas. Mas não era o dinheiro que o tocava. Era saber que aquele garoto assustado de 10 anos havia se tornado homem bem-sucedido, compassivo, que agora ajudava outros. Era ver o círculo se completar. A prova tangível de que cada vida salva criava ondas de impacto que se estendiam por gerações. Jisoo foi chamada ao escritório. E quando Taeyang contou sua história novamente, ela também chorou. Ela se lembrava dele vagamente, um dos muitos rostos desesperados que passaram pelas portas do centro ao longo dos anos. Você não precisa nos agradecer, ela disse, abraçando-o. Apenas continue fazendo o bem que está fazendo. Continue a corrente. É assim que mudamos o mundo, uma pessoa de cada vez. Depois que Taejong saiu, Jisoo e Min ficaram sentados em silêncio por longo tempo, absorvendo o peso do momento. Então Minho falou, voz cheia de admiração. Quantos outros existem como ele? Quantas vidas tocamos sem nem perceber? Jisoo pegou sua mão. Centenas, talvez milhares. Cada criança que passou por estas portas, cada jovem que você treinou, cada família que ajudamos. Todos eles têm histórias. Todos eles estão espalhando bondade em seus próprios círculos. É humilhante, Minho admitiu. Pensar que aquele momento no beco, quando você decidiu me ajudar, apesar de tudo, levou a tudo isso. Cada vida salva rastreia de volta aquela única escolha que fez. E sua escolha de mudar, Jisoo adicionou. De enfrentar seu tio, romper com um clã arriscar tudo. Não foi social, fomos nós dois. Escolhendo bondade mesmo quando era mais difícil, mas é perigoso. Naquela noite, reuniram-se para jantar em família na casa que haviam comprado anos atrás, uma casa modesta, mas calorosa, cheia de fotografias e memórias. Minji trouxe seu namorado, um professor de escola pública que compartilhava sua paixão por ajudar crianças desfavorecidas. Durante o jantar, Minji anunciou que estava noiva. O namorado, Junseo, havia pedido ela em casamento numa escola onde ambos trabalhavam como voluntários, cercado pelas crianças que ambos amavam. Jisoo chorou lágrimas de alegria. Minho abraçou o futuro genro, sussurrando que cuidasse bem de sua menina. Mas no fundo, ele sabia que Minji não precisava de cuidados. Ela era forte, independente, capaz, tudo o que sempre esperaram que fosse. Mais tarde, quando estavam sozinhos na cozinha lavando louças, Jisoo se recostou em mim. Nossa pequena está crescida. Vai se casar, provavelmente ter filhos próprios em breve. Minho beijou o topo de sua cabeça. E vai criá-los com os mesmos valores que ensinamos a ela. Amor, compaixão, serviço. Nossa influência vai continuar através dela, através dos filhos dela, através de cada vida que ela toca. É nosso legado. Jisoo concordou. Não dinheiro ou poder,
mas amor e bondade passados adiante. Eles terminaram as louças em silêncio confortável, movimento sincronizado de décadas juntos. Então Minho parou, virando Jisoo para encará-lo. Tem algo que quero fazer, ele disse. Algo que venho pensando há algum tempo. Jisoo ergueu sobrancelha curiosa. O quê? Quero estabelecer fundação permanente, algo que vai continuar nosso trabalho muito depois de partirmos. Pode ser financiada através das economias que acumulamos, doações que continuam chegando, talvez alguns investimentos cuidadosos. A fundação pode providenciar bolsas para jovens em risco, financiar centros comunitários em novas áreas, apoiar programas de reintegração de ex-membros de gangues. O Zou-Hu, do Jisoo, se iluminaram. É a ideia perfeita. Garante que o trabalho continue independente de estarmos aqui ou não. Exatamente. E pensei que poderíamos nomeá-la a Fundação Minjai, em honra ao seu irmão, à vida dele e ao impacto que sua morte teve em criar tudo isso. Jisoo sentiu lágrimas encherem seus olhos mais uma vez. Minjai teria amado isso. Seria honrado saber que seu nome está ligado a tanto bem. Eles passaram os meses seguintes estabelecendo a fundação, trabalhando com advogados e contadores para garantir que estivesse estruturada corretamente. Minji foi nomeada primeira diretora, com Junê Seo como vice-diretor. Taeyang, o jovem advogado que haviam salvado anos atrás, ofereceu seus serviços legais para o Bono. A fundação foi lançada com um evento grande, coberto pela mídia nacional. Minho deu discurso sobre transformação e segundas chances. Jisoo falou sobre transformar tragédia em propósito. Minji prometeu honrar legado dos pais, levando o trabalho para próximo nível. Mas momento mais poderoso veio quando convidaram 5 jovens que haviam sido ajudados pelos programas ao longo dos anos para compartilhar suas histórias. Um por um, subiram ao palco e contaram como estavam à beira da destruição quando encontraram o centro comunitário. Quando conheceram Minho ou Jisoo, quando receberam mão estendida, em vez de punho fechado, havia mulher jovem que havia sido traficada para prostituição aos 14 anos, resgatada por Jisoo e agora trabalhava como assistente social, ajudando outras vítimas de tráfico. Havia homem que estivera em gangue desde os 12 anos. Saiu após conhecer Minho e agora dirigia empresa de construção que empregava exclusivamente ex-membros de gangues dandolis. Segunda chance, havia adolescente que estivera sem teto após ser expulso por pais homofóbicos. Encontrou aceitação e apoio no centro e agora estudava medicina com intenção de trabalhar com populações marginalizadas. Havia mãe solteira que estava prestes a perder filhos para serviços sociais devido à pobreza. Recebeu ajuda de Jisoo para encontrar emprego e moradia estável. Agora era assistente em um dos centros, ajudando outras mães na mesma situação. E havia Hannah, agora com 28 anos, casada, com 2 filhos pequenos, trabalhando como diretora de um dos centros. Ela contou sobre ser sequestrada pelo clã Baerro. Sabra como Seokaian e Jisoo arriscaram tudo para salvá-la. Sobre como aquele momento mudou trajetória completa de sua vida. Não estava apenas salvando minha vida naquela noite, ela disse. Voz firme, apesar das lágrimas. Estavam salvando o futuro que nem sabia que podia ter. Estavam salvando meus filhos que vieram depois, que crescem em lar amoroso e seguro porque seus pais tiveram coragem de fazer o certo. Quando o evento terminou e todos foram embora, Jisoo e Minho ficaram sozinhos no salão vazio. Olharam ao redor para decorações, para fotos na parede mostrando décadas de trabalho, para rostos sorridentes de incontáveis pessoas cujas vidas haviam tocado. Fizemos isso, Jisoo sussurrou, maravilhada. De verdade, realmente fizemos diferença. Minho a puxou para abraço apertado. Não, nós não fizemos. Você fez. Tudo começa com você, com sua escolha de salvar homens sangrando em beco quando tinha todas as razões para deixá-lo morrer. Seu coração compassivo iniciou tudo isso. Jisoo balançou a cabeça contra seu peito. Não foi só eu. Foi você tendo coragem de mudar, de enfrentar demônios e escolher diferente. Foi cada pessoa que ajudamos escolhendo pagar adiante. É comunidade inteira se levantando juntos. Minho. Então,
concordamos que foi esforço coletivo, movimento de amor e esperança que cresceu além de qualquer coisa que poderíamos ter imaginado. Eles ficaram assim por longo tempo, segurando um ao outro no silêncio, sentindo o peso e beleza de tudo que haviam construído. Anos continuaram passando como folhas caindo de árvore. Minho e Jisoo envelheciam graciosamente, cabelos completamente grisalhos agora, corpos mais lentos, mas espíritos ainda ardendo com propósito. Eles finalmente se aposentaram oficialmente do trabalho diário, embora nunca realmente parassem de se envolver. Minji teve 2 filhos, netos que enchiam vida de Jisoo, e Minho com alegria renovada. Eles viam naqueles rostinhos inocentes a continuação de tudo pelo que trabalharam. Próxima geração que cresceria conhecendo apenas bondade e compaixão. A Fundação Minjay prosperou, expandindo para 20 cidades em todo o país. Milhares de jovens foram ajudados anualmente, tirados de caminhos de violência e colocados em trajetórias de esperança e sucesso. O modelo que Jisoo e Minho desenvolveram foi estudado em universidades, replicado em outros países, reconhecido internacionalmente como abordagem revolucionária para quebrar ciclos de pobreza e violência. Mas para Jisoo e Minho, as estatísticas importavam menos do que os indivíduos. Cada carta que recebiam de alguém cuja vida haviam tocado era tesouro. Cada vez que alguém parava na rua para agradecer, cada história de transformação, cada vida salva, era lembrança de por que começaram este trabalho. Numa tarde tranquila de outono, quando Minho tinha 72 anos e Jisoo 70, eles voltaram ao jardim comunitário uma última vez. Haviam feito esta peregrinação anualmente por décadas, sempre retornando ao lugar onde tudo começou. O jardim estava magnífico, agora maduro e exuberante. Árvores que plantaram décadas atrás estavam altas e fortes. Flores brilhavam em cores vibrantes. Era lugar de paz e beleza. Impossível imaginar que uma vez foi cenário de violência. Eles sentaram no banco familiar, mãos entrelaçadas como sempre. Seus corpos doíam com idade, movimentos mais lentos, mas amor entre eles era forte como sempre, forjado através de décadas de parceria, desafios enfrentados juntos, alegrias compartilhadas. Jisoo descansou cabeça no ombro de Minho. Tem algum arrependimento? Ela perguntou suavemente. Algo que mudaria se pudesse? Minho pensou por longo momento. Apenas um. Gostaria de ter conhecido você mais cedo, ter mais anos juntos, mas então novamente. Talvez precisássemos passar por tudo que passamos, sozinhos, para nos tornar pessoas certas um para o outro. Jisoo sorriu. Você está certo. Cada cicatriz, cada perda, cada momento de dor nos moldou. Se qualquer coisa fosse diferente, talvez não tivéssemos encontrado um ao outro da mesma maneira. Acredita em destino? Minho perguntou. Que estávamos destinados a nos encontrar? Acredito em escolhas. Jisoo ergueu cabeça para olhá-lo. Acredito que o universo apresenta oportunidades, mas cabe a nós escolher. Eu escolhi te salvar naquela noite, você escolheu mudar. Continuamos escolhendo amor e bondade todos os dias depois. Destino talvez nos trouxe juntos, mas escolhas nos mantiveram juntos. Minho beijou sua testa com ternura que fez o coração dela acelerar mesmo após tantos anos. Então sou grato por cada escolha que fizemos, cada caminho que tomamos, porque todos levaram a este momento. Sentado aqui com você, sabendo que vivemos vidas significativas, que amamos profundamente, que fizemos diferença real no mundo. Eu também. Jisoo fechou olhos, absorvendo o calor do sol, solidez dele ao lado, paz profunda que vem de vida bem vivida. Não teríamos pedido mais do que isso. Eles ficaram assim, enquanto o sol se punha, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Ao redor deles, o jardim vivia e respirava, testemunha silenciosa de quanto longe haviam chegado, de quanto amor e esperança haviam plantado nas mesmas ruas que uma vez foram banhadas em sangue. Na distância, podiam ouvir risos de crianças brincando no parque próximo. Filhos e filhas do bairro que cresceriam mais seguros, mais esperançosos por causa do trabalho que Jisoo e Minho dedicaram suas vidas. E enquanto a última luz do dia desaparecia,
2 sobreviventes que se tornaram salvadores, 2 corações quebrados que se curaram juntos, 2 amantes improváveis que provaram que redenção era sempre possível, permaneceram abraçados, gratos por cada momento, cada escolha, cada batida do coração que os trouxe até aqui. A história deles não era de salvamento perfeito ou transformação mágica instantânea. Era história de trabalho duro, escolhas conscientes diárias, amor persistente mesmo quando tudo parecia impossível. Era história de imperfeição tornando-se beleza, de escuridão tornando-se luz, de 2 seres humanos falhos, encontrando em um ao outro força para se tornarem melhores. Era história de esperança, de segundas chances, de poder transformador de amor incondicional. E acima de tudo, era história verdadeira, real, nas maneiras que importavam. Provando que não importa quão escuro o passado, não importa quão grandes os erros, sempre havia caminho de volta para a luz. Sempre havia escolha para ser melhor. Sempre havia amor esperando para curar. Sempre havia esperança. E enquanto estrelas começavam a aparecer no céu escurecendo, Jisoo e Min souberam com certeza absoluta que suas vidas, com todas as dificuldades e dores e perdas, haviam valido cada momento. Porque no final, o que resta não são conquistas ou reconhecimentos, mas amor compartilhado e vidas tocadas. E nessa medida, suas vidas foram triunfo completo e absoluto. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de inspiração. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhuma das próximas histórias de drama, amor e superação. Aqui, cada história traz uma lição de vida e pode mudar o seu dia.